Segunda sessão ordinária do dia 26 de fevereiro de 2020. Convido a senhora primeira secretária para proceder à chamada dos senhores vereadores. Aguinaldo Aparecido Valério. Presente. Andréia Cristina Pepinelli. Presente. Francisco Yoshida Júnior. Presente. Maria José Faustino Piovesan. Presente. Newton Siginori Massuda. Presente. Ricardo César Vicente. Presente. Ricardo Gonçalves Gutierrez. Presente. Rinaldo Pinheiro de Carvalho. Presente. Zacarias de Souza Pinto. Presente. Encontram-se presentes os 9 vereadores, senhor presidente. Havendo o número legal, em nome de Deus, dou por aberto os trabalhos da presente sessão. Convido a senhora primeira secretária para dar conhecimento à casa do expediente recebido do senhor prefeito municipal. Ofício número 030/2020. Assunto: encaminha projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando para apreciação e deliberação dessa nobre Casa de Leis o projeto de lei número 004/2020, que altera a lei número 2363, de 10 de agosto de 2016. Sem mais para o momento, reiteramos Vossa Excelência e nobres edis os protestos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Renato Inácio Gonçalves, prefeito. Ofício número 031/2020. Assunto: encaminha projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando para apreciação e deliberação desta nobre Casa de Leis o projeto de lei número 005/2020, que denomina o Centro de Fisioterapia no município de Galha, localizado na rua João Antonicar, número 1048, Centro. Sem mais para o momento, reiteramos a Vossa Excelência e nobres edis os protestos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Renato Inácio Gonçalves, prefeito. Ofício número 032/2020. Assunto: encaminha projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando para apreciação e deliberação dessa nobre Casa de Leis o projeto de lei número 006/2020, que denomina o consultório odontológico instalado na EMF, Coronel Galdino Ribeiro. Sem mais para o momento, reiteramos a Vossa Excelência e nobres edis os protestos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Renato Inácio Gonçalves, prefeito. Ofício número 036/2020. Assunto: encaminha projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando para apreciação e aprovação dessa nobre Casa de Leis o projeto de lei número 008/2020, que dispõe sobre a concessão de reposição inflacionária do benefício alimentação dos servidores públicos vinculados ao Poder Executivo Municipal. Solicitamos especial atenção dos nobres edis para a aprovação do presente projeto de lei, bem como que sua tramitação se dê em regime de urgência, para lançamento do reajuste em tempo hábil. Ao ensejo, reiteramos a Vossa Excelência e nobres edis os protestos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Renato Inácio Gonçalves, prefeito. Fica considerado objeto de deliberação os projetos de lei número 004/2020, 005/2020, 006/2020, 008/2020 e 009/2020, a fim de que o plenário desta Casa de Leis tome ciência dos mesmos, no mais desse vista dos projetos de leis número 004/2020, 005/2020 e 006/2020, as comissões permanentes, a fim de que estas deem seus pareceres no prazo legal.
Ofício número 037/2020. Assunto: encaminha projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando para apreciação e aprovação dessa nobre Casa de Leis o projeto de lei número 009/2020, que dispõe sobre a locação para ceder, em forma de permissão de uso, barracão para a continuidade e desenvolvimento da empresa Aloysio Michue Esquadrias ME. Solicitamos, nos termos do artigo 13, parágrafo 5º da Lei Orgânica e artigo 180 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Galhas, São Paulo, que sejam tomadas as medidas necessárias a fim de convocar os senhores edis que compõem essa nobre Casa de Leis para participar de sessão extraordinária para a aprovação do presente projeto de lei, tendo em vista a proximidade do vencimento do contrato anterior firmado entre o proprietário do imóvel e a esta prefeitura. Ao ensejo, reiteramos a Vossa Excelência e nobres edis os protestos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Renato Inácio Gonçalves, prefeito. Terminada a leitura do expediente recebido do Poder Executivo Municipal, convido a senhora primeira secretária a proceder à leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Ofício número 005/2020. Assunto: encaminha projeto de lei número 006/2020. Excelentíssimo senhor presidente, através da presente, estamos encaminhando para apreciação e deliberação dessa egressa Casa de Leis o projeto de lei número 006/2020, CM, na qual dispõe sobre a concessão de reposição inflacionária do benefício alimentação dos servidores públicos municipais vinculados ao Poder Legislativo do município de Galhas, São Paulo. Pois bem, diz o artigo 73, 8º da Lei número 9.504/97, que são proibidos aos agentes públicos fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir do início do prazo estabelecido na norma e até a posse dos eleitos. De outro lado, cabe aqui dizer que o Colégio Superior Tribunal de Justiça, STJ, ao julgar o recurso ordinário em manado de segurança número 22023-ES, relator, ministro Félix Fischer, quinta turma, esclareceu que o auxílio alimentação, por ostentar natureza de verba indenizatória, não se incorporar à remuneração ao servidor e não pode servir de base de cálculo para qualquer vantagem. Logo, a partir desse entendimento, conclui-se que a concessão de reposição inflacionária no benefício alimentação concedido aos servidores públicos municipais vinculado ao Poder Legislativo do município de Galhas, São Paulo, pela Lei Municipal número 2.215, de 5 de agosto de 2013, não se enquadra nas vedações previstas pela lei eleitoral. Disse esclarecer que a competência para iniciar o processo legislativo referente à remuneração dos servidores municipais vinculados ao Poder Legislativo do município de Galhas, São Paulo, é da mesa diretora da Câmara Municipal de Galhas, São Paulo, conforme disposição legal do artigo 70 da Lei Orgânica do município de Galhas, São Paulo, artigo 23, inciso 5º, letra A, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Galhas, São Paulo. Sendo que, dessa forma e por analogia, cabe também à mesa diretora da Câmara Municipal da cidade de Galhas propor projeto de lei que versa sobre alteração do benefício alimentação concedido aos servidores públicos municipal vinculados ao Poder Legislativo do município de Galhas, São Paulo. Solicitamos a atenção dos nobres edis no que tange à apreciação do presente projeto de lei. Ao ensejo, aproveitamos a oportunidade para externarmos nossos votos de elevada estima e distinta consideração,
Câmara Municipal de Galha, São Paulo, em 21 de fevereiro, mesa diretora. Fica considerado objeto de deliberação o projeto de lei número 006/2020 da Câmara Municipal, a fim de o plenário desta Casa de Leis tome ciência do mesmo. Convido a senhora primeira secretária para que dê continuidade na leitura do expediente dos senhores vereadores. Moção número 001/2020. Considerando a abordagem nefasta promovida por um policial civil à excelentíssima prefeita do município de Veracruz, estado de São Paulo, na qual resultou em uma situação vexatória e desnecessária, considerando que na ocasião a excelentíssima prefeita do município de Veracruz, estado de São Paulo, encontra-se retornando de uma viagem institucional, portanto, devidamente amparada pelo ordenamento jurídico vigente, considerando que a situação vivenciada pela excelentíssima prefeita do município de Veracruz, estado de São Paulo, trata-se de um verdadeiro desrespeito com a população da cidade de Veracruz, São Paulo, e, além disso, com o próprio Estado democrático de direitos, requeiro à mesa diretora e, depois de consultado o plenário desta Casa de Leis, com suporte no artigo 183, parágrafo 1º, inciso 11º, artigo 224, parágrafo 1º, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara de Galha, São Paulo, seja conferida moção de apoio à senhora Renata De Vito, excelentíssima prefeita do município de Veracruz, estado de São Paulo, consignando que a Câmara Municipal da cidade de Galha, São Paulo, compartilha com a defesa das instituições democráticas e repudia qualquer forma de opressão e ou abuso de autoridade, quer seja contra agentes políticos, quer seja contra qualquer cidadão. Galha, em 21 de fevereiro de 2020. Newton Siginori Massuda, vereador. Rinaldo Pinheiro de Carvalho, vereador. Ricardo César Vicente, vereador. Francisco Yoshida Júnior, vereador. Zacarias de Souza Pinto, vereador. E Ricardo Gutierrez, vereador. Entra em turno único de discussão e votação a moção de apoio número 001 de 2020, de autoria dos vereadores, do vereador Newton Siginori Massuda, Reinaldo Pinheiro de Carvalho, Zacarias de Souza Pinto, Ricardo César Vicente, Ricardo Gonçalves Gutierrez e Francisco Yoshida Júnior. Em discussão. Encerradas as discussões, em votação, a moção de apoio número 001/2020. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem. Está aprovada em turno único de discussão e votação a moção de apoio número 001/2020, de autoria dos vereadores Newton Siginori Massuda, Rinaldo Pinheiro de Carvalho, Zacarias de Souza Pinto, Ricardo César Vicente, Ricardo Gonçalves Gutierrez e Francisco Yoshida Júnior. Encaminhe-se as cópias da moção número 001/2020, devidamente registrada e certificada à excelentíssima senhora prefeita do município de Veracruz nos termos regimentais. Convido a senhora primeira secretária para que se dê continuidade à leitura do expediente dos senhores vereadores. Requerimento parlamentar número 001/2020. Excelentíssimo senhor presidente, nos termos do artigo 218, inciso 8º, do Regimento Interno da Câmara Municipal da cidade de Galha, São Paulo, requeremos a mesa diretora e, depois de consultado o plenário desta Casa de Leis, seja o presente encaminhado ao excelentíssimo prefeito municipal da cidade de Galha, São Paulo,
para que no prazo legal se dignem responder os seguintes indagações. Primeira, qual a previsão para a contratação de servidor público municipal no cargo de fisioterapeuta? Segundo, se porventura tenham que realizar novo concurso público, a possibilidade de ser conferida a agilidade necessária para recompor o quadro de servidores da fisioterapia para atender a demanda dos pacientes. De se esclarecer que, com a aposentadoria de um dos servidores do quadro de fisioterapia, vem causando aumento na fila de espera de pacientes que necessitam desse serviço de saúde. Câmara Municipal de Galhas, São Paulo, 21 de fevereiro de 2020, Newton Siginori Massuda, vereador. Entra em turno único de discussão e votação o requerimento parlamentar número 001/2020, de autoria do vereador Newton Siginori Massuda. Em discussão. Encerradas as discussões, em votação o requerimento parlamentar número 001/2020, de autoria do vereador Newton Siginori Massuda. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado em turno único de discussão e votação o requerimento parlamentar número 001/2020, de autoria do vereador Newton Siginori Massuda. Encaminha-se o requerimento aprovado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Galha, para que este possa respondê-lo no prazo legal. Convido a senhora primeira secretária para que se dê continuidade à leitura do expediente dos senhores vereadores. Indicação parlamentar número 002/2020. Com suporte no artigo 183, parágrafo 1º, inciso 10º, 222, ambos do Regimento Interno da Câmara Municipal da cidade de Galhas, São Paulo, venho apresentar a presente indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal da cidade de Galhas, São Paulo, cuja justificativa segue abaixo, onde nos termos do artigo 223 do Regimento Interno da Câmara Municipal da cidade de Galhas, São Paulo, deverá ser lida em plenário e encaminhada ao chefe do Poder Executivo Municipal para que este tome as providências que julgar cabíveis. Justificativa. A presente indicação se justifica a fim de que seja promovida a manutenção e ou reparo do pavimento próximo ao cruzamento da rua Dona Aida Baganha Ferreira e rua Prefeito Romeu Scaramucci, uma vez que no citado local houve um deslocamento do piso, sendo com as recentes chuvas, vem causando aumento da remoção do piso. Câmara Municipal de Galhas, São Paulo, em 21 de fevereiro de 2020. Francisco Yoshida Júnior, vereador. Como as indicações parlamentares não necessitam ser aprovadas pelo plenário desta Câmara Municipal, determino que seja a mesma encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que atenda o que julgar cabível. Terminado o expediente recebido dos senhores vereadores, convido a senhora primeira secretária a proceder à leitura do expediente recebido de diversos. Ofício número 07/2020. Ilustríssimo senhor Zacarias de Souza Pinto, presidente da Câmara Municipal de Galhas, São Paulo. A Paróquia São José, em nome do padre Márcio José Catache, juntamente com o Conselho Administrativo Paroquial, vem saudar o presidente da Câmara, como também a todos que compõem esta Casa de Leis, levando em conta este momento em que a paróquia vem celebrar o seu padroeiro São José, patrono das famílias, no dia 19 de março do presente ano. E com essa celebração religiosa também decorre a celebração festiva, com nossa tradicional quermesse, que se dará nos dias 7 e 14 de março.
E ante o exposto, solicitamos a esta casa doação para adquirir as batatas, iguaria apreciada em nossa quermesse. Na certeza de sermos atendidos, agradecemos antecipadamente aos senhores vereadores desta Câmara Municipal, assegurando nossa lembrança orante para que o Senhor os ajude nesta delicada tarefa e sempre os guie para poder transmitir a verdade e a justiça, com estima e gratidão aos senhores vereadores. Ao senhor e vereadores. Atenciosamente, Padre Márcio José Catache. Nada mais havendo a tratar, suspendo os trabalhos para o intervalo regimental por 5 minutos, ficando na oportunidade convocada uma sessão extraordinária a ser iniciada ao final da presente sessão ordinária, para que a discussão e votação dos projetos de lei números 008/2020, 009/2020 e 006/2020 da Câmara Municipal. Ó, tem banana aí?
Falei, vamos lá. Eu fui pular todo o carnaval, falei, ai meu Deus. É verdade. É isso mesmo. De junto com os meus pais. Essa que eu mandaram pra mim. Convido a senhora primeira secretária a fazer a chamada para a ordem do dia. Aguinaldo Aparecido Valério. Presente. Andréia Cristina Pepinelli, presente. Francisco Yoshida Júnior. Presente. Maria José Faustino Pelvezan. O meu não quer ligar. Newton. Não. É que agora há pouco ele puxou tudo. Newton Siginori Massuda. Presente. Ricardo César Vicente. Presente. Ricardo Gonçalves Gutierrez. Presente. Rinaldo Pinheiro de Carvalho. Presente. Zacarias de Souza Pinto. Presente. Encontra-se presente os 9 vereadores, senhor presidente. Havendo o número legal, declaro reaberta a presente sessão. E já em seguida passaremos à apreciação das matérias reservadas para a ordem do dia. Entra em turno único de discussão e votação o projeto de lei complementar número 001/2020, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo e de outras providências, de se esclarecer, por ser a matéria reservada à propositura de projeto de lei complementar. Sua aprovação depende do voto favorável de 2/3 dos membros dessa Casa de Leis, ou seja, no mínimo 6 vereadores. Em discussão, o projeto de lei complementar número 001/2020. Encerradas as discussões, em votação o projeto de lei complementar número 001/2020. Os favoráveis permaneçam como está e os contrários que se manifestem. Está aprovado em turno único de discussão e votação e por unanimidade de votos presente o projeto de lei complementar número 001/2020, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo e da outras providências, providencie-se a Secretaria a expedição do respectivo autógrafo das disposições aprovadas ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal para fins de sanção. Entra em turno único de discussão e votação o projeto de lei número 001/2020, Câmara Municipal, de autoria do vereador Francisco Yoshida Júnior, que dispõe sobre a preservação do patrimônio natural e cultural do município de Galha, São Paulo. Em discussão o projeto de lei número 001/2020 da Câmara Municipal. Encerradas as discussões, em votação, projeto de lei número 001/2020, Câmara Municipal. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em turno único de discussão e votação e por unanimidade de votos presente o projeto de lei número 001/2020 da Câmara Municipal, de autoria do vereador Francisco Yoshida Júnior, que dispõe sobre a preservação do patrimônio natural e cultural do município de Galha. Providencia-se a Secretaria a expedição do respectivo autógrafo das disposições aprovadas ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal para fim de sanção. Aqui no meu.
Entra em turno único de discussão e votação o projeto de lei número 002/2020, Câmara Municipal, de autoria dos vereadores Newton Siginori Massuda e Ricardo Gonçalves Gutierrez, que dispõe sobre a instalação de armários de guarda-volumes nos estabelecimentos de agências bancárias, na área em que antecedem as portas que possuem dispositivo de travamento eletrônico no âmbito do município de Galha. Em discussão, o projeto de lei número 002/2020, Câmara Municipal. Encerradas as discussões, em votação, o projeto de lei número 002/2020 da Câmara Municipal. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovado em turno único de discussão e votação e por unanimidade de votos presentes o projeto de lei número 002/2020 da Câmara Municipal, de autoria dos vereadores Newton Siginori Massuda e Ricardo Gonçalves Gutierrez, que dispõe sobre a instalação de armários de guarda-volumes na instalação de guarda-volume nos estabelecimentos de agências bancárias, na área em que antecede as portas que possuem dispositivo de travamento eletrônico no âmbito do município de Galha. Providencia-se a Secretaria a expedição do respectivo autógrafo das disposições aprovadas ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para fins de sanção. Terminado o expediente reservado à pauta da ordem do dia, passaremos à fase da sessão reservada às explicações pessoais dos senhores vereadores que compõem essa Casa de Leis. Tem a palavra o vereador por 10 minutos. Vamos começar pelo Ricardo. Dadinho. Só para falar que dar os parabéns ao nosso ar-condicionado aí, né? Que instalou, né? Acho que tá. Então queria dar os parabéns aí. Acho que a Andréia que e agora instalou, tá? Então queria dar os parabéns ao presidente aí. O Preto deu uma. Acho que a nossa casa tá bonita para outros que vêm, então eu acho que tá. Gostei, queria dar esse parabéns só aí. E também queria falar que a gente não teve um carnaval aí como era, né, das décadas, mas tudo bem, né, influiu muita coisa, mas esteve lá em cima, mas que deixou de desejar o nosso carnavalzinho na rua, deixou. Então, queria deixar essa mensagem aí, tá bom? Por hoje é só. Newton Siginori Massuda. Boa noite a todos. Então, também gostaria aí de agradecer aí o apoio de todos os vereadores pela moção que a gente colocou aí para a prefeita Renata, né, que observando o vídeo e as coisas, realmente foi um abuso de poder do policial. E eu acho que a gente também não pode deixar passar em branco, porque a classe política hoje está muito sendo cobrada, né? Vamos dizer assim, então, todos os momentos. Então tudo que acontece de negativo é classe política, é político, é isso, é aquilo. Então, eu acho que as autoridades têm assim, o direito, o dever de estar acompanhando realmente isso, mas assim de uma maneira mais tranquila, né? Onde possa até abordar as pessoas de uma maneira mais equilibrada. Por isso que a moção de apoio. E obrigado por todos aqueles que acompanharam e os outros que votaram também favorável. A respeito da colocação do requerimento da fisioterapia,
para a contratação de um novo fisioterapeuta, eu acho que isso tem que ser um pouco mais agilizado, né? Visto que existe muitas pessoas que têm a necessidade de fazer o tratamento e às vezes com um só profissional acaba ficando difícil, né? Tendo às vezes até que pagar particular para fazer, né? Então eu acho que assim, é sabido aí que o profissional ele já se ausentou e com certeza teve um trâmite aí até a sua saída, sua aposentadoria, sua saída. Então eu acho que a gente precisa olhar essas coisas assim com um pouco mais de carinho, né? E eu acho que é isso. Então só tenho a agradecer. Acompanhe aí as palavras do nobre vereador Dadinho aí. Parabéns aí pelos presidentes que têm passado, como a gente já colocou. Cada um fazendo a sua parte aí, um pouquinho, colocando a nossa casa aí em ordem, colocando a nossa casa aí ficando um pouco mais bem vista, assim, vamos dizer assim, né? Esteticamente. A colocação aí do ar não é benefício para nós vereadores, não, é benefício para todas as pessoas, porque quando tem reunião aqui, tem uma reunião que acumula um pouco mais de gente, aqui o ambiente ficava insuportável de ficar aqui dentro, né? E quando ligava os ventiladores, pior ainda. Então, assim, hoje um ar-condicionado não é aquela coisa, né, que falasse, nossa, tem ar-condicionado, tem isso. Então, realmente é para ficar assim, ó, um ambiente mais agradável para as pessoas que deveriam vir assistir, não vêm, mas deveriam. E quando tem as reuniões aí que abrangem um pouco mais da população, mais gente, que fique um ambiente agradável e que a pessoa possa se fazer presente. Então, parabéns aí pela aquisição, foi no ano da Andréia, né, Andréia? O Pretinho fez o Sinteco, a Andréia fez a aquisição, e agora o Zacarias aí já na sequência já fez a colocação, e vamos continuar trabalhando dessa forma aí. Então, parabéns a todos os presidentes, e obrigado que eu tenho a dizer é isso. Obrigado. Francisco Yoshida Júnior. Maria José Conceição Faustino Piovesan. Boa noite a todos. Eu gostaria, assim, primeiro, de pedir para o líder do prefeito, o vereador Pretinho, né, que eu andei dando umas voltas aí para a cidade de noite e realmente o que a gente observou, muitos postes de luz, né, sem a luz. Então tem vários lugares, não são 2 nem 3, são vários e vários postes sem luz. Então pediria para o senhor falar para o prefeito, a Força e Luz, dar uma volta de noite aí na cidade, né? Porque tem lugares muito escuros, tá? Então eu gostaria desse pedido. Outra coisa, sobre o carnaval. Eu achei assim, que se o carnaval fosse que nem os outros anos, a escolinha, os carros alegóricos da Ana, que onde as famílias saíam de Galha à noite para ir ver esse desfile, né? Os casais saíam com segurança e ver esse desfile. Sentimos a falta, sim. Então, eu acho que tem sido uma falta de planejamento, porque o carnaval de rua ele tem que ter muita segurança. E a gente saindo na rua, não tem como policiais militares e civis ter essa segurança toda. Então, eu acho que foi, assim, uma falta de planejamento, porque se fosse o desfile só da Ana, na rua, onde as famílias galienses saíam, que nem antigamente, seria ótimo. E um bom planejamento para ter um bom carnaval no ginásio de esportes, né? Porque realmente o povo reclamou. R$2 a entrada e R$5 uma cerveja. Então, onde eles tiraram o deboche aí, né? Mas, enfim, quem sabe, para o ano, se Deus quiser, teremos um planejamento melhor com o carnaval.
as nossas famílias saírem na rua, e o carnaval também no ginásio de esportes, né? Que seja umas bandas boas, que anime, porque a turma se está indo viajar, a turma não está mais com aquele entusiasmo que tinha antigamente. A gente sabe certos problemas de droga, disso e daquilo, de bebidas, mas eu acho que se for um carnaval bem planejado, eu acho que sairia muito bom. Agora, eu gostaria de falar, porque a outra sessão eu não falei, sobre por que eu me abstive, no orçamento do velório, onde estava do velório e do jardim. Eu, como vereadora e como uma cidadã galiense, acho justo reformar o jardim, ficar um jardim bonito, tudo isso e aquilo. Só que a gente tem que pensar em pessoas para zelar esse jardim, pessoas para conservar esse jardim, limpar essas fontes todas, esses espelhos de água que vai ter tudo aí, porque praticamente são 2 fontes luminosas, bonito, acho muito bonito, 2 fontes luminosas perto da igreja, 2 espelhos de água com pontes, só que agora, o que eu acho assim, até eu estava conversando com o vereador aqui ao lado, o que eu acho assim, que não devia de estragar essas pedrinhas, que são patrimônio nesse jardim de quantos anos? Fazer outra fonte luminosa, seguindo, tem os 2 pontos de táxi do cada lado, subindo ali antes de chegar no coreto, outra fonte luminosa, que nem eu estou vendo aqui no projeto. Então, seria 3 fontes luminosas no jardim. Eu acho que a gente tem que ter funcionários de prefeitura, porque, olha, varredor aqui, barrendo as ruas, só temos um, o Catu. Então, a gente tem que pensar na limpeza de tudo isso. Olha o mosquito que está aí, o dengue, né? 3 fontes, 2 espelhos de água. Eu estou falando aqui também como uma cidadã galiense, né? Então, eu tenho dó de fazer essa 3ª fonte luminosa lá perto dos pontos de táxi, ali no meio, porque estragando essas pedrinhas, isso aí é um patrimônio do jardim, né? Então, eu também, por isso que eu me abstive. E outro foi do velório, que continuo limpando aquele velório que está lá, ainda não destrua esse velório, que está construído lá em cima, um prédio que foi construído com dinheiro público, então ia agora ser construído outro lá em cima. Eu acho assim, conversei com muitos galienses, e muitos, tem os que gostam, mas aqui Galha é pequena, são pessoas conservadoras, gostam de passar a noite num velório, e lá em cima vai ser difícil, porque nós temos aqui um bairro do São Benedito. Como que faz para essas pessoas, mesmo que tenham ônibus, que eu fui informada que depois vai ter um ônibus para levar essas pessoas no velório, não é todas que vão ao mesmo tempo dentro de um ônibus, né? Todos têm a hora para ir lá. Então, eu acho que ali, enquanto que o outro não seja construído, que aquele aqui em cima não seja destruído, porque foi feito com dinheiro público. Se vai, que nem o prefeito falou para nós, que vai pôr piscinas quentes, que vai pôr psicólogo, que vai pôr... Ótimo, mas também eu falo, Galha é pequena. Piscinas quentes tem que ter muita manutenção, muita coisa. Então, a gente tem que fazer as coisas com muito planejamento, porque a gente tem que pensar no nosso município. Então, foi por isso que eu me abstive disso, do jardim e do velório, sendo que tem um velório tão bom lá em cima, né? Com tudo certinho, repartições, com tudo, porque esse velório aqui embaixo, queira ou não queira, a hora que aconteceu um acidente ali, com uma criança corre, alguém ali naquela avenida, aí, né? E o velório, eu acho que ali também não está muito de acordo, porque é banheiro junto, o defunto junto e a comida tudo junto. Então, ali quando às vezes vai rezar alguém, não tem uma sala, é uma sala só, né? Eu acho que todo mundo reclama e concorda com isso. A gente tem que ver tudo isso aí, né? Porque ali não é o lugar certo de velório. Porque está tudo junto. Eu acho que até ali tinha que ter um pouco como é que fala? Da saúde lá, como é que fala? Ai, meu Deus, agora me fala. A vigilância sanitária. Porque eu acho assim,
come-se ali junto, um banheiro junto, velório junto, tudo. Então, eu acho que lá em cima, ele conservar aquele velório até o final do outro ser entregue, né? Porque até portão eu já vi que estava arrancado do velório lá em cima. Então, é isso, como uma cidadã galiense e como vereador. Muito obrigada. Senhor presidente, só falando, que nem a senhora está falando acerca das pedras, né? Projeto de lei que eu fiz agora, assim que o prefeito sancionar, mais para frente, a senhora pode fazer um pedido, tá? A qual ser analisado, então, que seja a partir, então, a partir da aprovação, tudo, vai ser um trâmite, a senhora pedir para que seja feito um patrimônio histórico do município, onde não pode ser mais, então, mexido. Então, depois a senhora pode entrar com pedido, através do projeto de lei que eu fiz, pedindo, olha, que seja feito patrimônio histórico do município, essas pedras do jardim. Eu não sou contra a reforma do jardim, ótimo, mas ali a outra forma tem no meio ali, que a gente tem que pensar depois na limpeza, Reinaldo. Bom, boa noite a todos e todas. Eu concordo com a senhora, dona Maria, em alguns aspectos, mas eu acho que o município tem que evoluir, né? Se a gente ficar pensando no que não pode mexer por causa de uma pedra ou de outra, o município não vai evoluir. E sobre o velório, né, ser construído lá em cima, lá perto do cemitério, todas as cidades agora estão fazendo isso. Isso é evolução. Todas as cidades estão levando o velório para perto do cemitério. Aí depois teremos uma circular para levar. Eu estou falando para a senhora que é evolução. A senhora tem todo o direito de gostar ou não e de votar sim ou não. A senhora tem a sua opinião e eu tenho a minha. Como eu respeito a opinião da senhora, eu só queria que a senhora respeitasse a minha. Na minha opinião, é evolução. E o município tem que evoluir. É igual teve o carnaval. Beleza. A construção eu não sei se foi pensado na época, não sei quem foi que construiu, mas me faz um velório a uma quadra de um salão de festa, de um salão que tem carnaval, por exemplo. E se tivesse velando uma pessoa lá na noite do carnaval? Ia ficar até bonito de ver, né? Então, assim, eu acho que a saída do velório dali e ir para lá é essencial. Tem que ocorrer. E sobre piscina aquecida, eu acho que a senhora está um pouco assim equivocada. Porque tem que ter, tem certos tipos de fisioterapia que necessita de uma água aquecida. Tem que ser feito numa piscina aquecida. Nós tínhamos que dar os parabéns para o prefeito por o que ele está fazendo. Porque nós não temos ainda um espaço com piscina aquecida para poder fazer fisioterapia. E ele vai construir isso para a Galha. Parabéns para o prefeito. Agora, a manutenção que vai dar depois, se nós formos pensar desse jeito, o Galha tem que parar. O Galha não tem que fazer mais nada. Vamos parar por aqui. Porque tudo que vai construir vai dar manutenção, isso é lógico. O Galha está crescendo, tem que crescer. Agora, sobre manutenção, então, não, a senhora pode, só um minutinho, deixa eu acabar de concluir, depois a senhora pode falar. E eu esperei a senhora falar para eu poder falar. Tá bom. Então, assim, eu acho que Galha está evoluindo, tem que pensar para frente. Se vai ser benefício da população fazer uma fisioterapia numa água aquecida, ótimo, ótimo. Eu queria agradecer aqui também ao deputado Augustinho, que o ano passado, eu, a Andréia e o vereador Kiko, nós fizemos um pedido para ele aí, para ele estar mandando uma verba para a Galha. E ele mandou 100 mil ano passado e já tem mais 100 mil aí, viu, Kiko? Do Augustinho para esse ano também. Sendo o pedido que nós fizemos ano passado, eu, você, Andréia, ele mandou 100 mil ano passado e está mandando mais 100 mil esse ano, beleza? Queria agradecer também o deputado Vicentim, tive na convenção dele, ele me prometeu mandar verba os 4 anos de mandato dele, e ele mandou 100 mil ano passado e já está disponível mais 100 mil para a saúde esse ano. Então, queria agradecer também ao deputado Vicentim. E tem mais uma verba de 100 mil aí que, por enquanto, ainda não entrou, mas na hora que entrar eu passo para vocês. Do mais, eu queria agradecer a todos, a presença de vocês estar aqui hoje. Eu acho que Galha, infelizmente, não tem aí essa cultura
da população vir na Câmara Municipal. E deveria ter mais pessoas como vocês aqui hoje, né? Porque hoje nós somos os fiscais de vocês e vocês são nossos fiscais. Então acho que deveria ter mais pessoas como vocês aqui hoje. No mais tardar, uma boa noite a todos. Andréia. Zacarias, deixa um minutinho, fazendo favor. Sou vereador, eu não sou contra que Gália vai para trás, jamais. Eu estou aqui, moro 55 anos, e Gália sempre foi desse... Quando eu cheguei aqui, tinha um mundo de habitantes, tinha 2 cinemas, tinha tudo, tudo. A crise que Gália chegou no ponto onde está. Eu não sou contra a evolução de Gália, jamais. A minha opinião que eu dei agora foi como uma cidadã galiense e como uma vereadora. Porque, então, essas piscinas quentes, ótimo, eu falei, não tem nada. Só que, por exemplo, foi inaugurada ali uma academia, Olício de Camargo, faz, por que está parado? Por que não faz? Inaugura e não anda para frente. Então, eu não sou contra a evolução de Gália. Pelo contrário, eu sempre lutei por Gália e trabalhei por Gália. Muito obrigada. Parabéns. E nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão ordinária e já logo em seguida daremos início aos trabalhos da 4ª sessão extraordinária do dia 26 de fevereiro de 2020. Convido a senhora primeira secretária a proceder à chamada dos senhores vereadores. Aguinaldo Aparecido Valério. Presente. Andréia Cristina Pepinelli. Presente. Francisco Yoshida Júnior. Presente. Maria José Faustino Pelvezan. Presente. Newton Siginori Massuda. Presente. Ricardo César Vicente. Presente. Ricardo Gonçalves Gutierrez. Ausente. Rinaldo Pinheiro de Carvalho. Presente. Zacarias de Souza Pinto. Presente. Encontram-se presentes 8 vereadores e 1 ausente, senhor presidente. Havendo número legal, dou por aberto os trabalhos da 4ª sessão extraordinária e, como não existe expediente, considero válida a presença dos vereadores que responderam à primeira chamada. Passaremos para a ordem do dia. Entra em turno único de discussão e votação o projeto de lei número 008/2020, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre o reajuste do Vale Alimentação dos servidores públicos municipais, vinculado ao Poder Executivo Municipal de Gália, São Paulo. Em discussão o projeto de lei número 008/2020. Encerradas as discussões, em votação o projeto de lei número 008/2020. Os favoráveis permaneçam como está e os contrários que se manifestem. Está aprovado em turno único de discussão e votação e por unanimidade de votos presente o projeto de lei número 008/2020, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre o reajuste do Vale Alimentação dos servidores públicos municipais vinculados ao Poder Executivo Municipal de Gália, São Paulo. Providencie-se à Secretaria a expedição do respectivo autógrafo das disposições aprovadas ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal para fins de sanção. Entra em turno único de discussão e votação o projeto de lei número 009/2020, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a autorização para locação e cessão em permissão de uso de bem particular para terceiro, visando o fomento de emprego no município de Gália e da outras providências. Em discussão o projeto de lei número 009/2020.
Encerradas as discussões, em votação o projeto de lei número 009/2020. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Está aprovado em turno único de discussão e votação e por unanimidade de votos presentes o projeto de lei número 009/2020, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre autorização para locação e cessão em permissão de uso de bem particular para terceiro, visando o fomento de emprego no município de Galha, São Paulo, e da outras providências. Providencia-se a Secretaria a expedição do respectivo autógrafo das disposições aprovadas ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para fins de sanção. E, finalizando, entra em turno único de discussão e votação o projeto de lei número 006/2020 da Câmara Municipal, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Galha, São Paulo, que dispõe sobre a concessão de reposição inflacionária do benefício alimentação dos servidores públicos municipais vinculados ao Poder Legislativo do município de Galha, São Paulo. Em discussão, o projeto de lei número 006/2020, Câmara Municipal. Encerradas as discussões, em votação o projeto de lei número 006/2020 da Câmara Municipal. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em turno único de discussão e votação e por unanimidade de votos presentes o projeto de lei número 006/2020, Câmara Municipal, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Galha, São Paulo, que dispõe sobre a concessão de reposição inflacionária no benefício de alimentação dos servidores públicos municipais vinculados ao Poder Legislativo do município de Galha. Providencia-se a Secretaria a expedição do respectivo autógrafo das disposições aprovadas ao excelentíssimo prefeito municipal para fins de sanção. E nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo a presença dos senhores vereadores e ao público presente, ao meu neto Miguel, ao Adélcio e ao Fabrício. Uma boa noite a todos vocês e a todos os internautas. Desejo a todos uma boa noite, em nome de Jesus, nosso Senhor.